Bom, estamos de volta com o segundo bloco do Urbanidades de hoje, um programa bastante degustativo, nutritivo. Nutritivo. Seria melhor. E a gente deixou uma pergunta antes da virada de bloco, que era com relação a que tipo de alerta eu consigo ver para sentir que eu estou ficando obeso. Tem um índice muito simples que é usado pela Organização Mundial da Saúde, né, e sugerido para todas as pessoas que trabalham com avaliação de populações, que é o índice de massa corporal, que nada mais é do que você fazer a medida do seu peso, dividir pela altura ao quadrado. Então é simples. Então é peso sobre a altura ao quadrado. Então você pega lá o teu peso, vamos supor, 80 quilos, né? Aí, o indivíduo tem 80 quilos, marca lá. Depois vê a altura dele, vamos supor, ele tem 1,80 m. Então, coloca lá embaixo, no denominador, 1,80 vezes, dividido, vezes 1,80. Então, 1,80 vezes 1,80 eu tenho os metros quadrados do indivíduo. Então, eu pego o peso, divido por isso e eu já tenho o valor de IMC. Se o indivíduo está entre 18,5 e 24,9, é considerado um indivíduo que está eutrófico, ou seja, normal, né? Eutrofia. De 25 até 29,9, ele está em sobrepeso. Pré-obeso. Depende, porque o pré-obeso é complicado, porque o sobrepeso pode ser do indivíduo que tem uma musculatura avantajada, uma pessoa que faz atividade física, né? Então o pré-obeso ele encaixa quando, por exemplo, ele é um indivíduo sedentário, tem hipertensão, dislipidemia, outras doenças já associadas, e está nessa faixa, entre 25 e 29,9. Acima de 30 é considerado obesidade. E acima de 40, né, é obesidade mórbida. Só que é interessante porque ano passado, mais ou menos em abril de 2011, foi lançada uma nova proposta, porque o IMC, ele simplesmente vê a distribuição de peso, né, pela altura, mas não fala onde está essa gordura. Sim. E ano passado, em março, né, alguns pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia inventaram, né, um novo índice, propuseram um novo índice, melhor dizendo, que é o índice da adiposidade corporal. Adiposidade. Adiposidade corporal. Ou seja, a pessoa faz uma medida da circunferência do quadril. Pega lá no espelho, olha no espelho, vê qual que é a maior circunferência, né? Mede. E depois divide pela altura vezes raiz quadrada da altura menos 18. Nossa, cada vez mais complicado, hein? Não é simples, conta simples. Você pega a altura vezes a raiz quadrada da altura. Então você vai ter um valor, pega a circunferência do quadril e vê. Então você tem uns valores lá, por exemplo, até 20, mais ou menos, se não me falha a memória, de 18 a 22, a 25, se não me engano, para a mulher está normal. Já para homem não é normal, já é um pouco acima. Então tem alguns valores... E a vantagem dessa nova fórmula é que ela considera a questão da obesidade localização, né? Exatamente. Porque a mulher, ela deposita mais gordura naturalmente, fisiologicamente, na região pélvica do quadril, que é uma gordura de proteção. Ao passo que aquela gordura na cintura, ou seja, na barriguinha, né? Barriguinha de chope. Isso aqui não é então uma proteção? Só para choque, quando você cai, né? Porque, para seu ponto de vista cardiovascular, é péssimo, né? Então, essa aí já seria um outro índice que poderia associar. Escuta, César, e a gente tem visto, agora mesmo, sair no horário, né, mais cedo, e a gente passa no shopping, por exemplo, muitas crianças obesas. Isso tem aumentado também, bastante. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso. Nós mudamos, hoje em dia percebe-se o seguinte, o perfil da criança hoje em dia ela é mais doméstica, por fatores de diminuição do espaço de brincadeira, o aumento da possibilidade da diversão isolada ou solitária, que é videogame, computador e tudo mais. Então ela fica mais tempo sentada na frente de um computador ou de uma máquina, se divertindo, na verdade diverte a cabeça, mas não no movimento corpo, e isso vem associado, né, com a obesidade, porque muitas vezes os pais não podem dar a devida atenção, porque os dois trabalham hoje em dia, né, e ela fica às vezes em casa ou sozinha com outra pessoa, deu fome, não vai comer uma fruta, não vai comer uma salada, porque é difícil de preparar, então pega aquilo que é mais rápido, que é um pacote de bolacha, né, que é um doce. Então, quer dizer, se pensar que nós temos... Até porque a criança fica muito mais sozinha também. Sem sombra de dúvida. Então, aqui, o que dá mais prazer? Né? Comer um belo prato de salada ou uma bolacha recheada?
né? Então, quer dizer, para a criança, ainda mais que, às vezes, educar uma criança a comer bem precisa da atenção dos pais. É fundamental. E muitas vezes os pais também não têm tempo e não têm o conhecimento para poder educar adequadamente as crianças. E hoje tem um número muito grande de famílias monoparentais, quer dizer, só tem a mãe ou o pai, sobretudo só a mãe, monoparental feminina, né? Sim, sim. Então aí a coisa complica mais ainda. Esse índice de massa corpórea eu posso aplicar também numa criança? Sim, mas aí ele não os valores são diferentes, porque aí ele vai fazer parte de uma curva e tem que ver de acordo com a idade e o gênero da criança. É porque aí a altura dele vai mudando, né? Sim, muda bastante. Então aí você também tem curvas específicas onde você identifica o valor do IMC para meninos e meninas, de acordo com a faixa etária, seja até os 10 anos, que são crianças, de 10 a 19 anos são os adolescentes, você pontua para verificar. Também se está com excesso de peso, está com baixo peso, está acompanhando um crescimento adequado, uma evolução adequada. De qualquer forma, para avaliar, porque havia aquele mito, eu lembro quando eu era criança, que era, se você era um pouco mais gordinho, isso era bom para uma criança. Nossa, tá porque você provavelmente é da época em que a desnutrição era um problema. Entendeu? Eu também sou dessa época que a desnutrição é um problema, década de 60, né? No começo da década de 70, quando as coisas começaram a mudar. Então, gordura era sinal de saúde. Tinha também o que é normal, a criança chega na adolescência, ela dá aquela esticada, né? Sim. Então, se você prevê que ela está um pouquinho mais acima do peso quando tem 10, 11 anos, você fala, não tem problema, porque aí agora quando cresce não fica magra. Exatamente. Né? Mas aí tem um limite. Por exemplo, essa criança que tem aquela gordurinha de reserva, quando você coloca ela numa curva, ela não está como obesa. Ela pode estar numa faixa um pouco acima, né? Não chega a ser numa faixa considerada de obesidade, que é aquela gordurinha que fica depositada geralmente no abdômen, que inclusive é saudável isso, é necessário na época do estirão. Entre os 8, 12 anos, que ela tem aquele pico de estirão, então se ela tem aquela reserva, é uma proteção para a criança. Mas isso se mistura hoje já com uma obesidade real infantil, é isso? Sim, porque se a criança não tem os estímulos para poder consumir essa gordura, por exemplo, o estímulo de atividade física, na fase do estirão, o que acontece? Porque vai dar uma fase que também pode dar um pouco mais de fome e tiver uma alimentação adequada, ela vai manter aquela gordura naquela fase de estirão. E aí quando ela passar, por exemplo, na adolescência com aquela adiposidade, ela vai manter isso ao longo da sua vida. Entendi. Então, coisas, por exemplo, que nós encontramos hoje, infelizmente, crianças e adolescentes com hipertensão, com dislipidemia, com resistência à ação de insulina. Porque quanto mais gordura você tem, menos a insulina consegue fazer com que a glicose, né, que é o nosso principal energético, digamos assim, seja utilizado adequadamente como fonte de energia. Você está criando um adulto mais fraco, então, né? Sem sombra de dúvida. E a falta de atividade física também prejudica a saúde óssea das crianças. Porque se ela ficar gorda, né, o que acontece? Ela se movimenta menos. Menos movimentação, menos músculo forte, menos osso compactado, com uma densidade menor. Então, uma qualidade de osso também ruim. Nos seus 50 anos já vai estar com o osso totalmente esfarelado, parecendo uma osteoporose precoce. Eu acho que é muito melhor do que no fast food e aí na feira, né, talvez? Eu estava pensando aqui em talvez levá-lo para uma feira. A gente podia agora. César? Podemos. Ou você prefere ir, né? Não, deixa eu ir com ele, né? Então fazer sempre você que vai, pô. Tá bom. Então se é para nadar, ele vai. Se é para o barco, ele vai. Eu nunca vou, pô. Para feira, não, né? Eu acho que no próximo programa a gente vai fazer um passeio de barco. Então você vai agora. Sabia. Então tá bom. Então vocês vamos dar uma olhada na feira vamos e a gente volta. Aproveitar antes que e a gente volta no próximo bloco com vocês lá na feira. Legal. Tá bom? Vamos lá, César. Vamos lá. Tchau. Até logo. Até mais. Vamos à feira. Bom, meu companheiro de programa e o nosso convidado foram à feira. A gente fica com o intervalo e daqui a um minuto a gente vê o que eles estão fazendo na feira, ok? Até já.